Saudações tricolores, eu me chamo Adson aqui do canal Fluminense Arretado. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. E hoje nós vamos falar aí das notícias da parte da tarde do nosso querido Fluminense Futebol Clube, que emitiu uma nota que esclarece aí toda essa logística da Colômbia, se desfazendo de algumas formações iniciais que foram dadas ainda no dia de ontem, e também vamos falar aí desse calendário, desse cronograma e da possibilidade que o Fluminense teria aí de estar colocando uma equipe reserva, que eu acho que seria uma possibilidade bastante interessante para a partida contra a equipe da Portuguesa, por questões mesmo aí de calendário. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço que você se inscreva no nosso canal, nos ajude a estar crescendo cada dia mais. Vale destacar aí que apenas 15% das pessoas que nos assistem, nos acompanham, são inscritos. 85% das pessoas que assistem nosso canal não se inscrevem, apenas passam. Então, pessoal, peço que vocês nos apoiem, nos ajudem, se inscreve aí rapidinho, compartilha com os amigos tricolores. Mas vamos aí a mais informações dos vídeos, né? Acho que nos últimos dias muito disso foi destacado com relação à possibilidade do Fluminense atuar contra a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro na semifinal do Campeonato Carioca, que ocorre nos dias 2 e 9, 2 domingos seguidos, com a equipe mista, uma equipe reserva, uma equipe parecida que atuou contra a equipe do Madureira. Então, muito disso foi falado e a torcida vem conversando bastante sobre isso. Então, eu vim trazer também esse vídeo para a gente bater um papo legal sobre essa opção e vamos falar também dessa questão da logística aí. Mas e aí, pessoal? Antes de eu começar a dar minha opinião, o que vocês acham que o Fluminense deveria atuar com a equipe mista? Eu, na minha opinião, nesse primeiro momento, nesse primeiro jogo do dia 2, nesse domingo, eu acho que o Fluminense deveria ir com a equipe mista. Mas também muito se fala da questão de ficar na Colômbia ou não. Então, essa questão de decreto está bastante complicada, mas ao que tudo indica, as equipes só podem ficar na Colômbia até 3 dias por causa de medidas aí ao combate ao Covid-19. Então, isso já dificultaria a permanência do Fluminense lá. Outro ponto que eu também parei para pensar é que foi uma delegação, e dentro dessa delegação tem 11 atletas que são titulares, e é esse que a gente queria que permanecesse na Colômbia, mas tem outra parte que são de atletas reserva. Então, esses reservas voltariam, né, para o Brasil para atuar no domingo, já que a maioria não vai, pelo menos, ficar grande parte do jogo, já que só poderão ter alguma substituição. Então, até os que entram durante o jogo ficarão pouco tempo de jogo aí, né, contra a equipe do Santa Fé. Então, assim, não teria muito desgaste, eles poderiam jogar no domingo. Mas aí aqueles 11 que ficaram na Colômbia precisaria também estar treinando, né? Porque já o jogo já é na próxima quarta, se ficaram lá é para completar o trabalho. Então, primeiro ponto, o Roger ficaria com os 11 titulares ou voltaria para o Brasil com a equipe reserva. Vale destacar que, na minha opinião, a equipe reserva do Fluminense é a equipe mista. Essa que atuou contra o Madureira precisa fazer algumas modificações, mas é no mesmo nível, ou na teoria teria que ser até melhor aí com a equipe contra a equipe da Portuguesa, e poderia sim estar dando conta do recado, e acho que teria até a obrigação de esses jogadores estarem dando conta do recado e mostrando aí que podem ser importantes durante a temporada, já que é uma temporada que a gente gosta de frisar muito, uma temporada bastante longa, né, de calendário bastante cheio. Então ficou essa minha dúvida, porque se os 11 que ficaram na Colômbia, fossem esperar os reservas ou a equipe mista ou alguns jogadores sub-23 para chegar lá para completar o treino, a gente teria que mandar alguns atletas para completar o treino, ou se eles fossem esperar esses atletas que jogariam no domingo, esses atletas só chegariam lá na segunda, no caso, né? Talvez treinariam na terça. Então, os atletas ficaram lá titular, praticamente não teria esse trabalho com uma equipe reserva, né? Fazer esse trabalho entre eles, talvez bem mais ali trabalho de campo, um campo pequeno, até mais complicado pela quantidade de poucos atletas. Então, eu acho que nesse momento é mais viável a volta aí, todo mundo para o Rio de Janeiro, os titulares apenas treinam, enquanto os reservas se preparam aí para o jogo e focam ali os titulares apenas na partida contra o Santa Fé e Júnior Barranquilla mais no Rio, treinando normalmente, né? Também tem essa questão das medidas que eu falei aí do combate ao Covid-19. Então, nesse primeiro momento, eu acho que o Fluminense deve atuar com a equipe mista,
mas também eu acho que deve todo mundo voltar, que é para continuar as atividades normais ali, não atrapalhar. Eu até imaginei que poderia estar voltando a equipe reserva com o Marcão, mas também dificulta o trabalho lá do Roger, que ficaria na equipe da Colômbia, e teriam que mandar alguns jogadores da base lá para estar completando o treino, né? Então, acho que nesse primeiro momento seria interessante aí estar voltando toda a equipe, fazer esses trabalhos normal e viajar de volta aí no meio da semana para fazer o jogo de volta na Colômbia, que ficaria mais ou menos assim. É assim, né? O jogo na Colômbia agora, volta para o Brasil final de semana. Meio de semana volta para a Colômbia, Brasil de novo final de semana. Mas isso aí é Libertadores, pessoal, e é muito bom. Libertadores tem que ser assim mesmo e tomara que a gente passe por toda essa correria todos os anos, porque ver Libertadores é muito bom. Então, assim, agora nós vamos falar da nota que o Fluminense emitiu na parte da tarde, esclarecendo toda a logística do jogo aí na Colômbia. Então vamos lá essa nota, porque ressalta muitos pontos aí que foram levantados ontem e o Fluminense foi bem direta com relação a isso. Eu vou ler toda a nota aqui para vocês, tá bom? A gente conversa no final. Vamos lá. O Fluminense viajou para Bogotá em voo fretado da Gol para enfrentar o Santa Fé pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, nesta segunda-feira, dia 26/4. Por medida de proteção e combate à pandemia do Covid-19, a Prefeitura da capital colombiana proibiu a realização de eventos esportivos na cidade e a partida foi transferida para a cidade de Armênia, no Estádio Centenário, quando a delegação ainda voava para Bogotá. Portanto, o Fluminense só soube da mudança de local quando desembarcou na capital. O horário foi mantido para 19 horas e 21 horas de Brasília. Fluminense pousou em Bogotá às 22h15, horário de Brasília, na segunda-feira, dia 26/4. Mas só chegou ao hotel após as 1 hora da manhã, 23 horas do horário local, diferentemente do que foi divulgado por uma conta do Twitter de um jornalista carioca e replicando em diversos veículos de comunicação. É importante ressaltar que em nenhum momento se cogitou fazer translado terrestre para a cidade que agora é sede oficial da partida. O Fluminense deu essa ênfase porque inicialmente falava-se que o Fluminense pegaria uma viagem de ônibus e ficaria como? Os atletas ficariam 7 horas nessa viagem do Brasil-Colômbia e pegariam mais possivelmente 7 horas aí de ônibus. Seria algo totalmente inviável e cansativo, que é o que foi dito nesse primeiro momento. O Fluminense disse que isso foi algo que nem se foi cogitado. Por questão de legislação local, no que se refere à norma de aviação, o clube não poderia e não pode utilizar o mesmo avião da Gol que está em solo colombiano, a aeronave que seguirá aguardando o Fluminense em Bogotá para o voo de volta para o Brasil. Diante dessa situação e da dificuldade de legislação, o Fluminense, desde sua chegada, vem tentando, junto à Conmebol, melhorar a logística para levar seu elenco até o local do jogo, tendo em vista que a responsabilidade da troca da partida não é do tricolor. As opções de logística até agora apresentadas não foram satisfatórias, porque não haveria condição de levar toda a delegação e todo o material de trabalho para a referida cidade. Desta forma, o Fluminense vem tentando, junto às autoridades locais, uma autorização para fretar um voo em outro avião internamente que possa levar toda a delegação, ainda assim com possibilidade de novas sedes apontada. O Fluminense sempre se pôs na posição de priorizar a melhor logística em função de evitar ao máximo o desgaste dos nossos atletas. Para tanto, o deslocamento por via terrestre não foi em momento algum a opção de deslocamento de grandes distâncias. A cidade de Armênia, a capital do estado de Quindío, zona conhecida como o eixo cafeiro do país, tem aproximadamente 300 mil habitantes e está a 1.400, 600 metros de altitude e a 290 quilômetros do oeste de Bogotá. O Fluminense ainda tem em Bogotá a partir das 2h30 da tarde, 14h30, ou 16h30 aí no horário de Brasília, 4h30 da tarde. O Fluminense nesse momento deverá estar treinando aí. A atividade acontecerá no Complexo Esportivo La Equidad, que junta em Santa Fé, são as duas equipes da cidade de Bogotá, e o clube segue em busca de melhor logística diante de todos os contratempos que se apresentam. Frisa-se em nenhum momento responsabilidade do Fluminense e até o final do dia de hoje informará a todos como irá se locomover até o destino da partida de amanhã. Essas são as informações do Fluminense, informações que nos deixam mais tranquilos, né? Porque a gente sabe como é essa questão, dizem que é uma área lá
de região montanhosa e com algumas curvas aí até bastante perigosas. Então seria uma viagem longa de 7 horas de viagem, bastante lento aí o ônibus. Fora que eles já estão 7 horas viajando também, viajaram já 7 horas. Seria bastante cansativo aí para a equipe. O Fluminense parece que até o momento busca uma liberação para estar fretando um ônibus aí até a cidade de Armênia. Então essas são as informações aí, essa nota oficial do Fluminense. Vamos aguardar até o final do dia para ver aí como vai ficar essa questão do jogo de amanhã, como o Fluminense vai se locomover até a partida de amanhã. Pessoal, essas são as informações aqui da parte da tarde do Fluminense. Saudações tricolores e até os próximos vídeos.